Boa noite. Confira os destaques do Leme Notícias desta quarta-feira, 23 de outubro. Polícia Civil e Receita Estadual fazem operação Pente Fino no pedágio de Leme. Rio Mogi Guaçu sofre com a seca e já apresenta nível das águas abaixo do normal. Violência infantil. Você vai saber o que acontece às crianças que sofrem maus tratos. E o presidente do Conselho Tutelar vai estar conosco conversando sobre o problema em Leme. Hoje é o Dia do Aviador. Na Academia da Força Aérea em Pirassununga, você vai conhecer como são formados os pilotos militares do Brasil. O Leme Notícias está começando. A gente volta já depois do intervalo. Hoje pela manhã, a Polícia Civil e a Receita Estadual fizeram a Operação Pente Fino na Praça do Pedágio de Leme, no sentido capital interior. O objetivo era fiscalizar cargas, veículos e identificar porte de armas e drogas e outros atos ilícitos. A operação começou por volta de 8 da manhã. A Polícia Civil de Leme, sob o comando do Dr. Edgar Albanês, atuou junto com os policiais de Araras, chefiados pelo delegado Sidney Urbar, e dos policiais de Limeira, onde atua o delegado Antônio Tucumantel, chefe do Departamento de Investigações Gerais de Limeira. O Dr. Tucumantel comandou a operação. Qual é o objetivo dessa operação aqui hoje, doutor? O objetivo dessa operação na Via Anhanguera, mais especificamente junto ao pedágio existente na cidade aqui de município de Leme, próximo a Araras, é visando o combate de furto, roubos de veículo e cargas. E aproveitando essa operação também objetivamos a abordagem dos condutores para verificar a sua vida pregressa, se ele é procurado, ou enfim, se ele está tudo em ordem, se não está transportando nenhuma mercadoria ilícita, drogas, enfim, é uma operação pente fino. Da operação participaram também a Polícia Rodoviária e os agentes da Receita Estadual. Caminhões, carros e motos foram fiscalizados durante toda a manhã. A fiscalização terminou ao meio-dia. Nenhum veículo foi apreendido e nada de irregular foi encontrado pela polícia. Já a fiscalização da Receita Estadual fez várias autuações por transporte de mercadorias sem nota fiscal. O maior número de ocorrências atendidas pela Polícia Militar ontem foi de furtos e arrombamento à residência. 6 casas foram visitadas pelos ladrões, que levaram desde joias e dinheiro até eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos e roupas. Quase sempre, os arrombamentos são feitos pela porta dos fundos ou janelas. Ontem, por volta de 9 da noite, a comerciante Wanda Elias Inácio de Moraes foi surpreendida na padaria onde trabalha, no bairro Caju, por 2 ladrões. Um estava armado com um revólver e o outro com uma pistola. Eles levaram R$200 do caixa e maços de cigarro. De um cliente que estava na padaria, os bandidos levaram R$95 em dinheiro. Em seguida, pediram a chave da Saveiro Prata, ano 94, da comerciante e fugiram. A polícia não tem pista dos ladrões. E às 1h20 da manhã de hoje, o caminhoneiro Nelson Aparecido Mesquita foi roubado enquanto descansava no pátio do Alto Posto Lemense, no Distrito Industrial. Ele escutou um barulho na traseira do seu caminhão Volvo, ano 83, e desceu para conferir o que era, quando foi abordado por um homem armado de revólver. O ladrão levou R$240 em dinheiro do motorista e fugiu numa caminhonete D20 branca, onde estavam mais 2 indivíduos.
A PM e a Guarda Municipal conseguiram deter nesta madrugada um comerciante de São Paulo suspeito de estar transportando produtos roubados. Por volta de 3 da manhã, a Guarda Municipal, através do monitoramento da entrada da cidade, comunicou à polícia que um Chevette preto passou pelo trevo principal. O Chevette foi visto em Pirassununga, apoiando a ação de 2 adolescentes que tentaram passar uma nota falsa de R$50 no comércio local. As adolescentes foram detidas, mas o motorista do Chevette conseguiu fugir. A PM conseguiu abordar o veículo na esquina da Avenida Hermínio Mento com José Moreira de Queiroz, no Jardim São José. O comerciante, José Carlos dos Santos, de 35 anos, disse que vinha de São Carlos e estava a caminho de São Paulo e entrou em Leme apenas para abastecer. Com ele estava ainda uma mulher que disse apenas estar de carona com o motorista. No interior do veículo foram encontradas mercadorias diversas como bonecas, brinquedos, calculadoras, roupas, jogos e aparelhos eletrônicos, todos sem nota fiscal. Também havia aparelhos celulares e carregadores de bateria para os telefones. O comerciante tinha ainda R$ 547 em notas de 10 e moedas, além das carteiras de identidade das adolescentes detidas em Pirassununga. O material, os celulares e o dinheiro foram apreendidos para a averiguação e o comerciante liberado. Você vai ver daqui a pouco, a violência infantil preocupa as autoridades e traz problemas que marcam as crianças para o resto da vida. A gente volta já. Fique ligado. Na semana passada, no mesmo dia, 2 casos de maus tratos a crianças foram registrados pela polícia. São crianças que são agredidas pelos pais de forma covarde, muitas vezes por motivos fúteis ou sem motivo algum. Além das marcas físicas, estas crianças carregam traumas psicológicos, por vezes, para o resto de suas vidas. Atos e violência contra a criança vão desde a negligência e o abandono até a agressão física e psicológica. Segundo o Centro Regional de Atenção aos Maus Tratos da Infância de Campinas, 38% das agressões a crianças são provocadas pelos pais e 33% pelas mães. Quase sempre, o agressor acusa a criança pela agressão, colocando sobre ela um sentimento de culpa e vergonha. Além da violência física, as crianças sofrem ainda a violência psicológica, que é até mais prejudicial do que a física. É quando o pai ou a mãe rejeita, deprecia, ofende e humilha a criança diante dos outros ou ainda aplica castigos exagerados. Esse tipo de violência deixa marcas emocionais, cicatrizes que podem durar a vida toda. Há ainda a violência provocada pela negligência de pais em relação aos seus filhos de pouca idade. Nesses casos, a criança é abandonada à própria sorte, sem cuidados de higiene, sem alimentação e nem mesmo abrigo ou segurança. Muitas mães em crise de fúria sacodem bebês com violência, o que podem causar cegueira, atraso no desenvolvimento mental, convulsões, lesões na espinha e até a morte. Quase sempre, as crianças são agredidas não por culpa delas, mas como uma válvula de escape para frustrações do próprio agressor. As drogas e o álcool também são um combustível potente para os maus tratos infantis. Em outros casos, a agressão é fruto de desequilíbrio psicológico do agressor. Estatísticas revelam que 67% das agressões são provocadas por homens, pais, irmãos, padrastos, tios ou avós. Mas o mais preocupante é o que não se pode ver ou medir. Estima-se que a maior parte das crianças que são maltratadas ou sofrem qualquer tipo de violência não são identificadas pelos órgãos oficiais. São vítimas silenciosas e indefesas porque as pessoas que as cercam não têm coragem de denunciar. Enquanto prevalecer a lei do medo e do silêncio, as crianças que sofrem violência vão continuar colecionando cicatrizes no corpo e na sua autoestima. E para conversar um pouco mais sobre este problema sério, o nosso convidado de hoje é o presidente do Conselho Tutelar de Leme, Juarez Torquato.
Juarez, boa noite e obrigado pela presença. Boa noite. Quantos casos de violência contra a criança e maus tratos são registrados aqui em Leme, Torquato? Você tem essa estatística aí? Olha, a gente está com... Toda semana, por exemplo, tem alguma coisa? Porque existe a denúncia, existe o maltrato confirmado. A gente, como disse você, a denúncia anônima ajuda muito a gente. Sim. Mas existem vezes que você chega no local, também não chega a ser uma situação de maus tratos. É uma situação em que a criança até gritou, falou, tal, reclamou, mas não é. Mas não é toda semana, não. Sim. Aconteceu na quinta-feira, realmente foram 2, foram levados para a delegacia, foram feitos exame de corpo de delito, o repórter Evandro acompanhou isso. Já está sendo tomadas providências quanto aos pais e os responsáveis pela agressão, mas não chega a ser confirmado toda semana, não. Porque se não existe uma denúncia, o Conselho Tutelar não vai ficar sabendo nunca. Não, é como todo órgão que investiga, que vai atrás de alguma coisa, o nosso primordial, o nosso principal é a violência contra a criança. Então a gente precisa de denúncia. Senão não tem como. Não tem como. Mas em Leme está muito bem difundido isso. Eu gostaria de deixar claro que esses 10 anos de Conselho Tutelar é uma das poucas cidades do estado de São Paulo que tem esse tempo todo de conselho. O pessoal já tem isso, que o conselho é para isso, já liga. Ligações temos todos os dias para verificar maus tratos. E qual é a atitude dos conselheiros mediante um caso? Nós nos dirigimos até a casa para verificar, fazemos um tipo de uma entrevista com a mãe, ou com o responsável, né? Porque existem casos que a mãe e o pai trabalham, fica com a babá ou fica com o agregado. Você entende? Aquelas pessoas que residem junto. Mas não existe só o maltrato físico, que às vezes só fala, o maltrato físico. A gente vê todo tipo de maltrato, entendeu? Tem o maltrato, como ele disse, psicológico, tem o abandono material, tem o abandono de incapaz, que a família dá tudo, dá o leite, dá a comida, dá a televisão, dá o pão, mas deixa ele lá abandonado, sozinho em casa. Sim. Isso é um abandono de incapaz, entendeu? Existem vários tipos, a gente chega, estuda o que está acontecendo e toma as providências. E numa situação realmente confirmada de maus tratos, como é que as crianças reagem? Como é que vocês encontram essas crianças? Como disse para você, existem casos e casos, mas quando é maus tratos físicos, que ele foi agredido, a primeira providência é passar pelo médico, sempre. Pega o laudo com o médico atende, se necessário for internado. E depois avisar da delegacia da mulher. Mas quando vocês chegam na residência em que aconteceu o fato, como é que está o ambiente lá? Essa criança está apavorada, está chorando? Tá, depende. O bispo acontece desde criança de 0 anos, 1 ano, 2 anos, até criança de 9 anos, 10 anos, entendeu? Sim. Então tem vezes, no caso da quinta-feira que ele acompanhou, a criança, na verdade, ela não estava chorando, não estava gritando, não estava nada. Ela estava totalmente sem sentidos, né? Ela estava no estado meio... E a atitude dos pais? Os pais ficam enfurecidos, porque vocês chegam lá de sopetão, vamos dizer assim. Chegam, né? mas eu já disse para você, existe aquele respeito que já foi criado pelo Conselho, graças a Deus, que aqui em Leme tem. Eles já sabem que a hora que a gente chegou lá... Não tem escapatória, não tem volta. Eu já comentei com você outro dia. Se a gente encontrar os maltratos, o responsável vai sofrer as punições. E qual é o perfil dessas famílias, Torquato? São pessoas de baixa renda? Isso acontece só nas classes menos favorecidas? Ou acontece na classe média, na classe alta? Qual é o perfil disso? Não acontece só. Não vamos dizer só. Mas a maioria, por causa como o Evandro fez na abertura, ele disse sobre famílias com problemas assim de estruturais, né? Família desestruturada, que hoje vamos dizer assim, é chamado de novo modelo de família. Sim. Só a mãe, ou só o pai, ou só a mãe que tem um novo companheiro, ou só o pai que tem uma nova companheira. Você viu pelas pesquisas que o Evandro disse, que eu nem vou repetir os números, que os padrastos e madrastas entram muito na violência. E em residência onde tem muito agregado, muito parente, mora muita gente junto. Muita gente junto. Isso aumenta os índices aí nesses casos. Mas não é só a classe
baixa. E geralmente a violência parte do adulto com problemas alcoólicos, drogado, ou pela vida dura que levam, pela falta talvez do alimento? Eu diria que a maioria é por causa do problema com álcool. Com álcool. É o grande porcentagem. É lógico que muitos desses, o álcool faz parte da vida dele por problemas financeiros, por problema de emprego. Não estou aqui para julgar ninguém. Existe isso. Você percebe que o pai ou a mãe chegou lá, mas isso não vem a... É porque ser uma desculpa para agredir o filho. Para a gente não faz essa diferença. Sim. Pode até fazer depois no estudo social, no acompanhamento que é feito ou pelo judiciário ou pelo município, para tentar ajudar essa família, reestruturar ela e devolver esses filhos a eles. Entendeu? Detectar onde está esse problema social, ajudar essa família, que é muito bem feito, tanto pelo trabalho do judiciário, das assistentes sociais. Porque existe um afastamento da criança da família? Se o caso for grave, a gente solicita junto ao juiz o afastamento. E essas crianças são levadas aonde? De preferência, a gente procura família. Procura avó, tia, tios, padrinhos, etc. E com a orientação de não deixar que elas voltem para casa. Do contrário, se não existisse um pessoal da família que se interesse, a gente acaba até institucionalizando a criança. Sei. Que seria, no caso aqui em Leme, na casa do menor Francisco de Assis. Francisco de Assis. Isso. E depois você estava dizendo aí, eu gostaria que até que você voltasse aí para falar, com relação ao trabalho que é feito depois com essa família. Não, sem dúvida. As assistentes isso sociais, é importantíssimo, né? Nós, os conselheiros, fomos a linha de frente, aquela que vai, que vê se é verdade, que leva para a delegacia, que denuncia para a delegada, que toma as providências. Depois disso é passada à promotoria pública e o juiz de direito da segunda vara, tem que fazer juventude, automaticamente ele já passa esse problema para as assistentes sociais que passam a acompanhar esse caso, visitas na casa, detectar o problema que eu acabei de dizer para você, se é social, se é vício, o que é, estudar. Quem faz esse tipo de estudo para ver se a criança volta, ou, no caso, se estiver lá ainda, se permanece com aquela família, são as assistentes sociais do judiciário. Elas é que vão dar a orientação final. Exatamente, elas são exatamente para isso. O trabalho delas é muito bem feito, um acompanhamento muito bom. Agora, com relação a esse afastamento, Torquato, se é um recém-nascido que precisa dos cuidados da mãe, e vamos dizer que quem agrediu foi o pai, essa mãe tem contato com essa criança? Tem, mas o que eu falo para você, não é a institucionalização, é em último caso, bispo. Sei. Existe jeito de você pedir para o pai não chegar perto, ou a gente acompanhar o pai diariamente, a família, se foi o pai que agrediu um recém-nascido, por exemplo, a gente vai acompanhar ele diariamente, vai permanecer com a mãe, entendeu? Sei. E a gente vai, como se diz, fica monitorando ali, vai né? Monitorar. Fica depois monitorando. as assistentes sociais também entram no caso. E depois do susto que a pessoa leva, ela já fica um pouco retraída com relação a isso. Já. Agora, estatisticamente, Leme é uma cidade onde acontecem muitos casos, Ou, em comparação a outras cidades aí, estamos na média... Olha, em reuniões que a gente tem com conselheiros tutelares de outras cidades, está dentro da média. Sei. Entendeu? E em Leme pelo menos não vem aumentando os casos. Desde quando era a época do senhor Laércio Roberto, presidente do conselho, da dona Regina Bottoni, agora. Então, esse trabalho do conselho vem deixando bem claro que a gente está de olho. Entendeu? Qual o mínimo sinal de maltrato já, as diretoras de creche, de escola já avisam a gente. Então, quer dizer, a gente já vai monitorando todos os locais críticos e as residências críticas. A gente tem um controle sobre isso. Sim. Salvo em casos que acontecem um dia que o pai chega embriagado, ou a mãe chega embriagada e acontece. Entendeu? É lógico que existe isso, né? Casos isolados. Mas a gente tem feito de tudo para manter ou diminuir esse número. Qual é o telefone do Conselho Tutelar, caso ocorra alguma coisa nesse sentido, as pessoas podem fazer a denúncia anonimamente, né? O telefone do Conselho é 571-6338, durante o dia. 6338 durante o dia. Isso. E nos finais de semana e à noite nós temos plantão, 24 horas, feriado, sábado, domingo, tem sempre um de plantão. É só acionar a Guarda Municipal pelo telefone 1532, direto, sem ficha.
E o conselheiro é automaticamente acionado pela Guarda Municipal, a qualquer lugar, em qualquer hora. Quer dizer, durante o dia o telefone é direto com vocês, do Conselho Tutelar, e à noite passa pela Guarda Municipal. A Guarda localiza a gente e informa certinho o que está acontecendo. Muito bem. Torquato, muito obrigado pela sua participação e pelos esclarecimentos. Boa noite. Boa noite, Bispo. E hoje é dia do aviador e da aviação brasileira. Nossa equipe foi até a Academia da Força Aérea em Pirassununga para conferir como são formados esses militares e saber como é a experiência de pilotar entre os melhores pilotos da aviação brasileira, os da Esquadrilha da Fumaça. Confira. O Dia do Aviador é comemorado hoje porque foi nessa data que Santos Dumont realizou o primeiro voo. Desde aquela época para cá, os avanços na indústria aeronáutica aconteceram em ritmo acelerado. A tecnologia brasileira não é ainda a melhor, mas é muito promissora e admirada no exterior. Além disso, foi no Brasil que tudo começou. Todo ano, a Academia da Força Aérea faz uma homenagem ao pai da aviação, Santos Dumont. Eventos militares como este são chamados de formatura. Um dos destaques da Força Aérea Brasileira é a Esquadrilha da Fumaça. Ela teve sua primeira exibição no dia 14 de maio de 1952. Na qualidade de instituição que cumpre o papel de agente de comunicação social, cabe a ela incentivar o sentimento patriótico de cada brasileiro. A esquadrilha já tem mais de 2.600 demonstrações dentro e fora do país e é uma das mais premiadas. Para se tornar um piloto da Esquadrilha da Fumaça, é preciso ter no mínimo 14 anos de carreira como aviador, cerca de 1.500 horas de voo e ainda passar por uma avaliação feita pelo Conselho de Pilotos da instituição. Se aprovado, ainda tem mais 3 meses de treinamento, onde o piloto vai receber instruções 3 vezes por dia. O esforço é grande, mas a recompensa é maior. Bom, na verdade, eu ainda não tinha, quando eu era mais jovem, quando eu era adolescente, eu não tinha ainda a vocação intrínseca de querer ser um piloto da Força Aérea. A partir do momento que eu comecei a assistir algumas demonstrações, principalmente da Esquadrilha da Fumaça, que comecei a ver exibições aéreas e comecei a me interessar mais pelo assunto, aí que surgiu a vontade e o interesse realmente de me tornar um piloto e queria ser piloto militar. Eu acho que toda criança, pelo menos assim, o pequenininho, sempre tem vontade, ou ele quer ser médico, quer ser bombeiro, policial ou piloto. Eu queria ser também um desses aí. E acabei descobrindo o caminho para ser piloto. Então você fica com vontade e fica se perguntando, será que algum dia eu vou conseguir fazer parte daquele pessoal, voar junto com aquele pessoal? E eu tive o grato prazer de conseguir fazer. Cada piloto tem sua posição fixa para garantir uma maior segurança. E esse é um dos lemas da Esquadrilha da Fumaça: treinar muito para estar seguro no que faz. Por isso, em situações de emergência, os pilotos sabem exatamente qual procedimento devem tomar para evitar riscos. Não, graças a Deus até hoje eu nunca tive nenhum susto grande, nunca tive nenhuma pane mais grave que exigisse de mim e do nosso treinamento um procedimento mais sério. E todas as panes que eu tive, graças a Deus, foram controláveis e a gente conseguiu sempre pousar com segurança. Nós sempre temos uma ou outra situações que a gente poderia chamar de emergência, mas perigo, susto muito grande, eu nunca tive, graças a Deus. E todas essas outras situações de emergência, o nosso treinamento permitiu que eu as controlasse sem nenhum problema e sanasse, saísse dessa situação sem maior complicação. A partir desse ano, a Academia da Força Aérea de Pirassununga vai abrir 20 vagas para mulheres que sonham em pilotar aviões. É a primeira vez que isso ocorre e, portanto, vale o conselho de quem já é experiente no assunto. O grande segredo para você ser um bom piloto é a dedicação, é o treinamento, é o estudo. É estar realmente integrado com a sua mente, com o seu corpo, com o seu espírito, com essa ideia de buscar sempre ser o melhor. Com tantas surpresas e tantas horas de voos, esses pilotos devem ter muita história para contar. Além de emocionantes, suas experiências são também muito cobiçadas. Eu acredito que a experiência marcante para mim foi a primeira demonstração que eu realizei. Eu ingressei na esquadrilha como número 3, ala esquerda externa, e no dia 23 de abril de 94,
2008, eu fiz a minha primeira demonstração, aqui na Academia da Força Aérea. Então foi um dia que eu passei a fazer parte efetivamente do time. É uma coisa que para mim marca bastante, lembro desse dia. Foi o dia que eu soube do resultado do Conselho da Esquadrilha da Fumaça que eu havia sido aprovado. Foi uma coisa muito significativa, muito importante para mim, porque eu já havia estado trabalhando há alguns anos em função disso, era uma coisa que eu queria muito e que, graças a Deus, eu fui abençoado de ter a honra de poder participar desse grupo. Então, Para que todo esse universo um dia fosse criado, foi necessário dar o primeiro passo, ou melhor, o primeiro voo. Por isso, quem deseja ser piloto e seguir a carreira na aeronáutica, é preciso fazer de seu sonho como um avião, dar a ele asas e deixar decolar para o infinito. Os pilotos da Esquadrilha da Fumaça são substituídos a cada 4 anos. O próximo a estar lá em cima pode ser você. E você vai ver no próximo bloco, a falta de chuva e o tempo seco diminuem a vazão do rio Mogi Guaçu e ameaçam a vida dos peixes. Fique ligado, a gente volta já. Hoje no Brasil, cerca de 5 milhões de brasileiros, entre eles domésticas, autônomos e estudantes, contribuem com a Previdência Social para usufruir dos seus benefícios. O Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, vai substituir as guias de contribuição de papel por um tipo de cartão de arrecadação do contribuinte individual. O recolhimento da contribuição pelo cartão vai ser feito nos bancos e também nas agências dos Correios. A ideia é que o cartão comece a ser usado a partir de 2003. O cartão já vai trazer o número e o código do contribuinte. No ato do pagamento, a pessoa só vai precisar informar a data e o valor do recolhimento. A iniciativa tem como objetivo sanar os erros de preenchimento das guias e faz parte do programa de modernização do INSS. O calor e a chuva, ou a falta de chuva, continuam amanhã em Leme. A massa polar que está sobre o sudeste parece que não fez mais do que amenizar um pouco a temperatura durante a noite e no início da manhã. Confira a previsão do tempo. A quinta-feira vai ser de sol com poucas nuvens. A probabilidade de chuva é de apenas 10%. A umidade relativa do ar continua baixa, em torno de 36%. A temperatura varia entre 17 e 34 graus. E o rio Mogi Guaçu está sofrendo com a seca e o nível abaixo do normal para esta época do ano, o que já vem preocupando a CETESB. Medidas emergenciais já estão sendo tomadas para evitar a falta de oxigenação da água do rio e a mortandade de peixes. Desde o último dia 16, o rio Mogi Guaçu vem apresentando uma vazão muito baixa no fluxo de águas. A constatação partiu da análise feita pela Agência Ambiental da CETESB em Pirassununga, depois de verificar que na barragem localizada entre Mogi Guaçu e Mojimirim, a vazão do rio estava em 12 metros cúbicos por segundo, quando o normal deveria ser de, no mínimo, 18 metros cúbicos por segundo. Por causa da estiagem, a captação de água do rio por parte de indústrias, municípios e agricultores aumentou. Mas esse aumento de captação não foi compensado pelas águas da chuva, que não estão caindo na região. Com pouca quantidade de água, a diluição do esgoto jogado no rio se torna mínima, complicando a oxigenação da água. E sem oxigênio, os peixes morrem. Este ano, a Piracema começou mais cedo e o baixo nível do rio Mogi pode atrapalhar a reprodução dos peixes, mas a CETESB já está tomando providências. Algumas empresas
consideradas prioritárias nesse trecho pela CETESB, né? Foram solicitadas medidas também no sentido de minimizar tanto a captação de água como o lançamento, né? E foi solicitado pela CETESB também que fosse injetado oxigênio, né, nessa parte crítica do rio, para a gente poder manter o oxigênio dissolvido na água. O trecho mais crítico do rio é entre Mojimirim e Leme. Os serviços de água e esgoto dessas cidades foram convocados para uma reunião com os técnicos da CETESB para que fossem tomadas medidas de uso racional da água captada do rio. Mesmo com essas medidas emergenciais, se não chover nas próximas semanas, pode ocorrer mortandade de peixes no Mogi. Olha, se não chover, né, e diminuir a vazão do rio, né, poderá haver sim. Voltamos amanhã. Uma boa noite para você e até lá. Boa noite. O Leme Notícias começa agora e traz para você os seguintes destaques. Agricultor é assassinado dentro de sua casa com sua própria cartucheira. Os assassinos já estão presos. Veículo da prefeitura é flagrado pelo juiz eleitoral sendo usado para propaganda política no centro da cidade. Semana de Saúde Bucal da Secretaria de Saúde monta escovódromo na praça para orientar crianças sobre a escovação correta dos dentes. Jogos escolares começaram hoje com a participação de apenas 7 escolas do município. Quadrilha de estelionatários é detida pela Polícia Civil, aplicando golpe do cartão premiado na cidade. Escolas estaduais fazem atividade especial sobre o folclore brasileiro. E a agenda cultural para o final de semana. O Leme Notícias está começando, não saia daí. A gente volta já, depois do intervalo, com estas e outras informações para você. Fique ligado. O agricultor Mauri José Rosim, de 57 anos, foi assassinado ontem à tarde no seu sítio no bairro Ribeirão do Meio. O crime foi descoberto pela sua esposa e sua irmã, que chegaram no sítio no início da noite e encontraram a casa toda revirada. Num dos quartos estava o agricultor caído no chão, já morto, com os pés e mãos amarrados. Havia muito sangue no local. O rosto da vítima estava desfigurado, indicando que houve espancamento. Segundo os peritos criminais, a morte foi provocada por um tiro de cartucheira, que era do próprio agricultor, e que foi levada pelos ladrões. O corpo foi encaminhado para necrópsia no IML de Limeira. No local, foram encontrados 2 bonés que não pertenciam à família da vítima. O sepultamento aconteceu às 2 da tarde de hoje, no cemitério municipal. E desde que constatou o crime ontem à tarde, no início da noite, a Polícia Civil iniciou investigações. E agora, no final da manhã, conseguiu identificar 2 suspeitos do crime. Ao nosso lado, a doutora Adriana, que chefiou as investigações. Doutora, como é que vocês chegaram nesses 2 suspeitos? Bom, nós tivemos notícias, ainda pela madrugada, de um cidadão que estaria portando uma arma de fogo tipo cartucheira. E realmente, do local, desapareceu uma arma desse tipo. Diante dessas informações, nós chegamos em um dos suspeitos, e esse suspeito acabou confessando parte do delito, indicando o seu partícipe, e nós conseguimos detê-lo. Ele resistiu, inclusive, à prisão e os 2 já estão detidos.
Os dois já tinham passagem pela polícia? Sim, são pessoas conhecidas nos meios policiais por práticas de outros delitos, não por esse tipo, roubo seguido de morte, mas por furto e outras passagens. Existe suspeita de que os dois tinham usado drogas ou estavam alcoolizados? O local foi um local bastante complicado, estava tudo muito remexido, indicando até que eles poderiam estar sob o uso de entorpecente, mas isso são hipóteses, nós não podemos lidar com isso agora. O que importa é esclarecer o crime e praticamente está esclarecido. Foram os dois, inclusive o segundo preso foi o que atirou com a própria cartucheira da vítima, tirando a vida dela. Eles disseram se a vítima eventualmente reagiu para provocar isso ou foi uma morte gratuita? Não, por enquanto nós ainda não temos o depoimento completo do interrogatório, será feito agora. Obrigado, doutora Adriana. Está aí mais um bom trabalho da Polícia Civil identificando esse crime que revoltou, que constrangeu todos os cidadãos de Leme. Os assassinos são Raimundo Santos de Aguiar, de 25 anos, natural de Pindorama do Tocantins, e Luiz Fernando da Silva de Jesus, vulgo Lampião, de 21 anos. Eles vão ficar presos na cadeia municipal até o julgamento e podem pegar até 30 anos de prisão. A Polícia Civil conseguiu prender ontem pela manhã uma quadrilha de estelionatários. Os investigadores do 2º Distrito Policial identificaram os estelionatários num Fiat Tempra azul, que fez uma manobra proibida no centro da cidade, quando viu a viatura policial. No carro foi encontrado material para aplicar o golpe do cartão premiado. O lavrador Antônio Leme Penteado, de 63 anos, já havia caído no golpe. Um dos golpistas abordou a vítima perto do Banco do Brasil, dizendo que tinha um bilhete premiado da Loteria Federal. Enquanto fazia algumas perguntas para o lavrador, outro integrante da quadrilha chegou e começou a participar da conversa. Ele trazia saquinhos de pano e ofereceu um à vítima para que ela guardasse os R$500 que tinha acabado de sacar no banco. Durante a conversa, um dos estelionatários trocou o saquinho da vítima com o outro, com papéis em branco cortados do tamanho da cédula. O suposto ganhador continuou perguntando sobre a localização de um sítio e ofereceu R$5.000 para o agricultor em gratidão pelas informações. Ele orientou a vítima que ficasse esperando na porta do banco enquanto ia sacar o dinheiro, ganhando tempo para fugir. O lavrador ficou cerca de 1 hora esperando e só então se deu conta de que havia caído no conto do vigário, constatando as notas falsas do seu saquinho de dinheiro. Quando foi à delegacia, encontrou os estelionatários e conseguiu reaver o dinheiro. Romualdo Gonçalves dos Santos, de 56 anos, Rubens dos Santos, de 59, Marco Antônio Novaes de Moraes, de 42, e Aelzo de Souza dos Santos, de 20 anos, foram presos em flagrante. O juiz eleitoral André Alcântara denunciou ontem à polícia o uso de um trator e uma carreta que prestavam serviço à prefeitura contendo material de propaganda eleitoral. Os veículos estavam sendo usados para transportar e fixar banners na região central da cidade. Esse é o trator e a carreta que o próprio juiz eleitoral flagrou sendo utilizado para fazer campanha a favor do atual governador Geraldo Alckmin. O trator e a carreta pertencem a uma empresa chamada Adilson Roberto Serbi Microempresa, ME. O trator, embora dito pertencer a essa empresa, possui aqui embaixo uma inscrição já meio apagada, onde se pode ler limpeza pública. Era, portanto, uma carreta que já vinha sendo utilizada para a limpeza pública na cidade. No boletim de ocorrência também, os policiais, após a constatação de que o trator realmente estava sendo usado para a campanha política, relataram no boletim que havia uma placa de identificação de patrimônio público e também adesivos com o slogan da atual administração Pacto 21. Mas quando o trator chegou até o plantão policial, ele já não possuía mais nem a placa e nem o adesivo. Aqui no trator Valmete, já bastante antigo, nós podemos ver as marcas do adesivo
onde provavelmente estava colado a marca da atual administração. E segundo o boletim de ocorrência, o acusado, o dono que prestou o depoimento, o João Carlos Serbi, haveria tirado de má fé tanto a placa de identificação patrimonial da Prefeitura como os adesivos. O juiz eleitoral, Dr. André Alcântara, vai apurar essas denúncias que ele próprio constatou e dar prosseguimento ao caso, tomando as medidas necessárias. Você vai ver daqui a pouco, escovódromo instalado na Praça Rui Barbosa ensina as crianças a escovar os dentes de forma correta. A gente volta já. É um instante só. As crianças que forem até a Praça Rui Barbosa vão encontrar o local do coreto bastante movimentado. É que ali, o Departamento Odontológico da Prefeitura instalou uma exposição educativa e um escovódromo. A iniciativa faz parte da primeira Semana de Saúde Bucal de Leme. Cerca de 9 escolas públicas do ensino fundamental vão passar pela exposição na Praça Rui Barbosa. O evento é uma iniciativa do Departamento Odontológico da Secretaria da Saúde. O objetivo da primeira Semana da Saúde Bucal é incentivar as crianças e mostrar a importância dos dentes, já que muitos não têm o hábito de escovação. Bom, é a falta de instrução. Geralmente eles não sabem como escovar, a técnica correta de escovação, o uso de fio dental, principalmente criança, eles não têm esse hábito de uso de fio dental, de escovar a língua e não tem a técnica correta de escovação. É o que nós estamos tentando passar para eles aqui. Cerca de 35 dentistas da Prefeitura vão estar trabalhando na praça até sábado. É muito importante que a higiene bucal seja incentivada desde a infância. Evitar doces, escovar os dentes de forma correta quando criança é o caminho certo para evitar problemas mais sérios na juventude. Bom, principalmente a escovação e uso de fio dental. E alimentação mais à base de frutas, verduras, isso aí que não são muito cariogênicos. E evitar sempre doce, bala, açúcar. Não que é proibido, pode comer, mas sempre que comer alguma coisa, ingestão de açúcar, tem que escovar os dentes depois. Os pais têm papel importante no incentivo da higiene bucal dos filhos. Se a criança tomar consciência da importância do cuidado com os dentes, na adolescência as visitas aos dentistas não vão precisar ser tão frequentes. Bom, o primeiro, principal de tudo é o exemplo. Se o pai não der o exemplo, a criança não vai fazer. Então o pai tem que escovar, tem que incentivar. Quando a criança é muito pequena e não tem coordenação, tem que pegar na mão, ir lá, ajudar. E sempre incentivando, escovando para o filho ver o que ele está fazendo para fazer igual. O resultado está sendo positivo. Com o treinamento prático da escovação, sem se prender muito a teorias, as crianças já estão tomando gosto pelo hábito de escovar os dentes e se conscientizando da importância da boa dentição. O que você aprendeu hoje aqui na praça? Que é para escovar os dentes bem. Por quê? Se não escovar, o que acontece? Junta cáries no dente, perde o dente. Eu aprendi que não pode comer muito doce, que sempre quando fazer uma refeição, quando comer alguma coisa, tem que escovar os dentes. Escovar o dente bem limpo, não junta cárie. Que é para escovar o dente bem, ficar com o dente limpo, para não formar cárie. E para conversar um pouco mais com a gente sobre a Semana da Saúde Bucal de Leme, a coordenadora do setor odontológico de Leme, Soraya Draibe, e também a cirurgiã dentista Maria Fernanda Mansur. Boa noite, obrigado pela presença. Um sucesso a semana? Um sucesso. Graças a Deus, um sucesso. Conta um pouquinho mais sobre isso. Como é que surgiu a ideia? Como é que foi? Olha, na verdade, dia 25 de outubro, que amanhã é o Dia Nacional do Dentista, né? Dia 3 é o Dia Mundial, e 3 de outubro, e 25 é o Dia Nacional. E agora foi institucionalizado mesmo no Congresso e tal. E a gente pensou, sempre faz alguma coisa nessa semana para comemorar o Dia do Dentista. E esse ano o Dr. Carlos Alexandre, que é o secretário da Saúde, ele pediu que a gente bolasse alguma coisa no sentido de estar estimulando a prevenção, porque a gente está
tentando voltar bastante as nossas atividades para a prevenção, porque a população de Leme cresceu muito e foi sugando muitos dentistas para o atendimento de adulto, de emergência e dor. E são muitas pessoas que vêm de fora. Então a gente acabou deixando de lado um pouquinho as crianças. E como é que está a saúde bucal dessas crianças aí? Dá para ter uma avaliação? Está melhor do que a gente esperava. Existe um índice que chama CPOD, que é para se ter uma base, né, de como é que anda. Então o nosso índice está em 3,2, que está dentro do limite que a Organização Mundial de Saúde aceita, mas ainda é alto, né? Nós estamos realizando um outro CPOD, um outro levantamento epidemiológico, agora nesse final de ano, para a gente ver se nós já conseguimos diminuir um pouco esse índice. Paulínia, por exemplo, é o índice. É uma cidade muito rica, tem mais condições de investir, tem grandes empresas, quer dizer, é uma outra realidade. Mas eu acredito que com boa vontade e direcionando as coisas para o lugar certo, a gente consiga também abaixar bastante um objetivo mais positivo. Maria Fernanda, as crianças estão adorando, pelo que parece. Amando, né? E a semana que vem vamos ter a segunda semana já? Não programada. Talvez a gente tenha, como a doutora Soraya falou, talvez a gente tenha que estar repetindo esse evento, porque ela se comprometeu, é um compromisso dela e da gente também, de estar atendendo praticamente todas as crianças. E não é possível, né? Em uma semana fica um pouco difícil. O tempo não é suficiente. Então, talvez a gente repita aí num futuro próximo aí esse evento para poder estar atingindo as outras crianças que ainda não foram. E as crianças, elas recebem bem essa orientação? Eles gostam, eles prestam muita atenção. Criança nessa idade é uma coisa super interessante, porque eles prestam muita atenção, eles ficam muito atentos, eles fazem perguntas, e a gente tem lá a boquinha saudável, a boquinha suja, então eles ficam atentos, tem um filminho, eles prestam atenção, e na hora de escovar é divertido, né? Porque daí eles fazem bastante folia com a tal da escovação, então é gostoso. Eu acho que eles estão aproveitando bastante, e a gente também tá mostrando que Leme, assim, o departamento odontológico tem uma preocupação muito grande em relação à prevenção, que é o básico mesmo, né? E quais são os problemas, Soraya, odontológicos mais comuns aí, você que está no dia a dia? Olha, aí fugindo um pouco da semana. O que a gente encontra mais na população de Leme é mais o problema de cárie mesmo, por falta de orientação e escovação, né, correta, falta de uso do fio dental, que é uma prática que é difícil a gente conseguir incutir na cabeça das pessoas. Mas nós temos muitas extrações, muitos dentes perdidos já, né? Porque nós temos em Leme uma população flutuante que acaba até impedindo da gente ter um índice mais concreto da nossa realidade, porque o trabalhador rural, ele vem, depois ele vai embora, outras pessoas vêm no lugar, então a gente não vai ter fim mesmo, né? Isso a gente sabe. A ideia nossa é que no futuro isso não exista, por isso que a gente quer trabalhar com as crianças bastante com a prevenção. Hoje é mais do que comprovado que a prevenção é o primordial na odontologia. É melhor prevenir do que depois remediar e prejuízos para a própria administração, no sentido de poder atender a pessoal. Né? Caro, agora, com relação às crianças, voltando agora às crianças, eu gostaria até de perguntar para a Maria Fernanda. Antigamente nós tínhamos em cada escola uma sala de dentista, tínhamos até o dentista da escola, e era muito comum essa averiguação no dia a dia ali. Hoje nós não temos isso, né? Em algumas escolas. Eu não sei te precisar quantas escolas têm ainda o gabinete odontológico. Algumas têm, sim. Depois nós temos o centro odontológico, que é lá no CMI, e aonde nós atendemos também crianças, né? As crianças dali.
Eu acho. Aí fica por conta dos pais, da possibilidade de levá-los até lá. Mas eles nos procuram, eles nos procuram, sim. Talvez não com tanta. Uma colocação. Porque a orientação da Secretaria de Estado da Saúde é no sentido de futuramente não se existir mais consultório em escola. Não. Pelo seguinte, o consultório em escola, ele não pode atender a comunidade, ele só atende a escola. E ele normalmente fica inativo em férias, meio período do dia, porque normalmente o dentista da escola trabalha 4 horas. Então, a ideia é ter na região, atendendo a escola principalmente e também a comunidade, né? Então, no momento que nós passamos por uma crise financeira, nós tivemos que dar uma reduzida nisso e nós percebemos que o prejuízo não foi tão grande assim, porque a gente continua em todas as escolas com o trabalho. Nós temos uma equipe de prevenção, né, que frequenta as escolas, que é desde creche, de 0. Regularmente. Elas estão passando e são palestras, teatrinho de fantoche, uma série de coisas que a gente tem para incentivar a prevenção mesmo. Então, agora nós vamos estar recebendo 3 ônibus com 2 consultórios em cada ônibus e uma sala de prevenção com escovódromo, que são aquela pia, eu não sei se você teve a oportunidade de ver lá na praça. O escovódromo é uma pia com várias torneiras e tal, e é onde a criança vai um espelho, principalmente, que a gente entrega para ela uma pastilha que é uma evidenciadora de cárie. Então, ela vai tingir aonde a criança não está escovando direito, onde está acumulando a placa bacteriana e onde futuramente ela vai ter cárie. Esses ônibus vão circular ou eles vão ficar parados que nenhum aí que está no aquele CS2? É para idosos, né? Aquele nós deixamos. Mas ele que deveria ir até o idoso, porque o idoso... Então, mas esse ônibus, na verdade, quando foi adquirido através de convênio com o Ministério da Saúde... Era para ficar fixo ali? Não, ele é móvel. Até eles brincam muito comigo que a hora que o Ministério chegar e o ônibus tem até um jardinzinho na frente que eles vão me matar. Mas não é isso. A gente não tinha... Quando eu e o Dr. Carlos Alexandre fizemos o projeto para pedir esse ônibus, nós não tínhamos muita noção. Então, ele não veio com gerador próprio, o sistema de hidráulico, elétrico é complicadíssimo. Então, aonde a gente for com ele, se eu for na zona rural, por exemplo, a intenção primeira desse ônibus que nós já temos seria atender a zona rural. É impossível, porque é complicadíssimo. Ele pode ficar fixo na zona rural e não voltar mais. Não voltar nunca mais, perigo, né? Realmente. E como a gente tem está dando uma atenção muito grande para os idosos e o CMI é muito fora de mão para a maioria deles, então a gente centralizou ali, está sendo um show, sabe? Está dando super certo. Agora, esses outros 3, que depois que a gente viu o que nós deixamos de pedir nesse que está aí, a gente caprichou, né, no pedido. Então, ele vem com o gerador próprio, se eu quiser atender, eu só preciso de uma tomada para ligá-lo na eletricidade, né? Ele é um ônibus independente. Então, esses ônibus nós vamos estar sentando com a equipe toda de saúde bucal para estar direcionando para os locais onde há maior necessidade. Então, as crianças não vão deixar, muito pelo contrário. A ideia principal é criança, gestante e idoso, né? E em um segundo plano seria o do adulto, porque o adulto teria obrigação de chegar na idade adulta com os dentes saudáveis, né? Apenas para confirmar, então, a primeira semana bucal vai até sábado. Sábado o dia todo. Até o meio-dia, Até o meio-dia. Até o meio-dia, no sábado, por causa da eleição e tal, a gente ficou um pouco preocupada. Eu só queria aproveitar a oportunidade e agradecer a todas as pessoas que a gente teve apoio, assim, de todas as secretarias, indistintamente. Professora Maria Olga, doutor Marcelo Pedroni Neto, que instalou todo o escovódromo, para a gente foi difícil. Os funcionários da SAECIL foram espetaculares. Dr. Carlos Alexandre, o prefeito Geraldo Macarenco, enfim. A gente está tendo, eu não posso
nós não temos reclamações, porque na nossa área, graças a Deus, a gente está conseguindo fazer um trabalho legal. Muito bem, parabéns pelo sucesso. Obrigado. Obrigada a você. Boa noite. Alunos de algumas escolas estaduais participaram hoje de uma atividade pedagógica e esportiva. O evento aconteceu na Casa da Cultura e teve como tema o folclore brasileiro. Apresentações que envolveram personagens como a Mula Sem Cabeça, Boi Garantido e outros foram aplaudidas por alunos e representantes da Delegacia de Ensino de Pirassununga. Hoje pela manhã, na Casa da Cultura, foi realizado o evento Folclore de Cabo a Rabo. O objetivo é trabalhar com 3 disciplinas básicas que estimulam os jovens a desenvolver um bom relacionamento entre si. Inicialmente, nós começamos em maio e reunimos 3 disciplinas. Foi língua portuguesa, educação física e arte. Na verdade, o folclore ele envolve muito mais, né? Ele é todo interdisciplinar. Mas como nós não temos espaço físico suficiente para agregar outras disciplinas, então nós contemplamos inicialmente essas 3, né? Para trabalhar com a arte, os instrutores optaram pela habilidade manual, o gosto estético e a dramatização. Dentro da disciplina de educação física estavam a coordenação motora e o resgate de valores culturais. Já na língua portuguesa, as atividades foram direcionadas para a literatura folclórica, mitos, anedotas e trava-língua. Boa parte dos alunos das 9 escolas participantes compareceram ao evento e aprovaram a parceria da Delegacia de Ensino de Pirassununga, Secretaria de Educação e Cultura de Leme. Bom, o que você vê aí é o resultado. Olha a criançada, embaixo desse sol causticante estão ali, né? Embora nós agradecemos, claro, essa união da Secretaria e do município, mesmo assim, não tendo todo um ambiente confortável, eles estão aí e gostando. Essa é a prova maior. Você participou de alguma peça? Não. E o que você está achando desse evento? Eu gostei muito, é muito legal e muito bonito, adorei. Eu acho que é uma coisa muito legal e que deve ser feito mais eventos culturais assim na cidade. Eu tô achando muito bom, porque na cidade nunca tem mais ou menos essas coisas, entendeu? E eu acho muito legal. Você tá gostando de participar desse evento? Tô muito feliz por estar aqui, porque tem muitas coisas assim bonitas, muitos eventos. Estou muito feliz de participar. Você acha que deveriam fazer mais vezes eventos como este? Devia, e como? E você vai ver no próximo bloco, os jogos escolares começaram hoje e prometem movimentar a garotada de escolas municipais e particulares. A gente volta já. Atenção! Se você costuma usar os serviços virtuais do seu banco prestados pela internet, fique atento. Um novo golpe está circulando na rede mundial de computadores. Clientes de bancos recebem um e-mail supostamente enviado por instituições financeiras, reproduzindo até o logotipo do banco. No e-mail, há instruções para que o correntista faça um download de um programa para facilitar o uso do home banking. Com isso, os piratas eletrônicos conseguem entrar no micro e capturar dados sigilosos, inclusive as senhas bancárias, que dão livre acesso à conta do internauta. Nas 2 últimas semanas, foram encaminhadas versões do golpe de instituições como o Banco Real, Bradesco, HSBC, Boston e Itaú. Segundo a Associação de Proteção e Assistência da Cidadania e do Consumidor, o banco não pode ser responsabilizado se o consumidor for vítima deste tipo de golpe por meio de mensagens enviadas ao usuário. Os Jogos Escolares começaram hoje. A cerimônia de abertura foi pela manhã no ginásio Valdomiro Macarenco. Apenas 7 escolas estão participando, mas o pouco número de escolas participantes não tirou o brilho da festa. Na abertura estavam presentes representantes da Secretaria de Esportes e Turismo de Leme e professores de 7 escolas do município, sendo 2 particulares
e 5 estaduais. Cerca de 600 alunos devem participar dos jogos em 2 categorias. A pré-mirim, que vai de 11 a 12 anos, e a mirim, de 13 a 14 anos. Entre as modalidades esportivas que devem ser disputadas por ambos os sexos estão o atletismo, basquete, dama, futsal, handebol, voleibol e xadrez. Eu acho importante porque a coletividade estudantil tem poucas oportunidades de se juntar numa grande festa. Então, através do esporte, pode fazer isso. Nós vamos aprender o respeito à regra, respeito, ter disciplina e, principalmente, ter confraternização entre todas as escolas. Então, esse é o grande efeito que tem. As competições devem terminar na próxima quinta-feira. O secretário espera que esse evento se torne tradição. E muito mais que isso, que algumas escolas que não comparecem, que comecem a comparecer. Eu acho que é um prejuízo para o aluno, aquele que não é dado a oportunidade do aluno de participar dos jogos. Algumas escolas não fizeram isso, não sei quais são os motivos. Mas não existe motivo para impedir que uma escola participe dos jogos estudantis de Leme. O jogo de abertura foi de futsal na categoria pré-mirim feminino. No início, as alunas da Copel estavam nervosas com a partida. Ai, a gente tá com medo, as meninas estão tudo com medo do outro time. Mas vocês se prepararam? A gente se preparou, a gente sempre treina lá na Copel. Eu espero que seja bom, porque você goleira, meu treino assim tá sendo bom, né? Mas eu não sei como vai ser. Já as alunas da escola Pedro Celestino Tonoli se sentiam mais preparadas. Eu espero que a gente ganhe e que a gente jogue bem. Um final bom, perdendo ou vencendo não importa. Importa é participar. Quanto vai ser o placar? Eu acho um 5-0. Para vocês? É. Para o dia a dia das escolas, os jogos levam muita agitação e ansiedade. Olha, o pessoal, os alunos que vão participar, tanto aqueles que não vão participar, ficam assim totalmente entusiasmados, vêm torcer, eles querem treinar e eu incentivo também para eles participarem nas aulas de educação física, porque muita gente acha que educação física é ir lá jogar. Aí eles passam a ter a consciência de que é preciso fazer a aula, aprender tudo certinho para poder ter um bom time e disputar o campeonato. E amanhã tem mais sol na cidade. Enquanto uma frente fria chega ao sul do país, trazendo mais chuva, no sudeste, só as chuvas mais constantes no leste de Minas e no Espírito Santo. O interior de São Paulo continua com clima seco e quente. Confira a previsão do tempo. A sexta-feira em Leme vai ser de sol com pouca nebulosidade. A probabilidade de chuva é de 20%. A umidade relativa do ar fica em torno de 30%. A temperatura varia entre 18 e 34 graus. E chegou a hora de saber as opções para se divertir no final de semana. Confira a agenda cultural com Mariana Facioli. E aí, galera, tudo bem? Vocês não podem deixar de conferir as festas e baladas desse fim de semana. A agenda cultural começa com A Praça é Nossa. O show beneficente acontece amanhã no Cine Alvorada, às 9 da noite. O ingresso custa R$10. A renda vai ser revertida para a Casa da Criança Cecília de Souza Queiroz. Os atores do SBT esperam todos vocês para dar muita risada. E no Clube 29 de Agosto vai ter a tradicional Domingueira com a equipe Transação. O ingresso é R$5 no local. Sexta-feira no Bárbaros acontece a tão esperada Kiss Me, a festa da procura. A agitação fica por conta da banda Capitão Guapo e com Ney Moreno ensinando lamba aeróbica. O ingresso antecipado custa R$8 e R$10 no local. E no sábado, também no Bárbaros, tem a Noite do Samba com o grupo Pura Sedução. Em Araras, na boate Avalon, vai rolar a festa Johnny Walker, a partir das 11 da noite. O ingresso antecipado custa R$10 e R$15 no local. Mas
Mas quem não vai pra balada, não deixe de dar uma passadinha no Cine Alvorada. Continua o filme Blade, o Caçador de Vampiros. De segunda a sexta, às 8h15 e sábado e domingo às 7h e às 9h15 da noite. Mas se você não vai nem dar uma voltinha, pelo menos não deixe de conferir alguns super sucessos. In this lab, we have 15 genetically enhanced super spiders. There's 14. One's missing. O Homem-Aranha, que acaba de sair em vídeo, é uma ótima escolha. O filme narra a origem do Homem-Aranha e seu confronto com o vilão Duende Verde. Tobey Maguire está adequado no papel de um estudante nerd, que herda poderes extraordinários ao ser picado por uma aranha. Uau! Mais uma sugestão é o filme Abril Despedaçado com Rodrigo Santoro. A ação se passa em 1910, num lugarejo miserável e desértico do Nordeste do Brasil, marcado por uma rivalidade sangrenta entre duas famílias. E cadê o riacho? Secou. Só ficou as almas mesmo. Delivered my last will and testament. A key? A key to what? A key to your new house. This house is a one of a kind. E hoje nós vamos ainda te dar mais uma terceira opção. É o filme 13 Fantasmas. Um incêndio destrói a casa de uma família e eles recebem uma mansão como herança de um misterioso tio. Mas há um problema. O lugar parece ter uma perigosa armadilha. Presos na nova moradia por estranhas paredes móveis, os familiares encontram poderosas entidades que ameaçam aniquilar todos. Logo, ganham a companhia de um caça-fantasmas determinado a libertar os espíritos aprisionados. In a house with a ghost. This house is not a house. We're in the middle of the machine, powered by the dead. He's being trapped in a house with 13 ghosts. We got company! As dicas de vídeo são um oferecimento da Xodó Videolocadora, que agora está em novo endereço, na Avenida Dr. Jambeiro Costa, 238, no centro. O telefone é o 571-3830. A todos um excelente final de semana e até quinta que vem. E por hoje é só. Uma boa noite para você e até amanhã. Boa noite. Sexta-feira, 25 de outubro. O Leme Notícias começa agora. Confira os destaques. Mais um homicídio na noite de ontem eleva para 8 casos em Leme desde o início do ano, sendo já o terceiro desta semana. Peixes já começam a morrer no rio Bugiguaçu por falta de oxigênio na água. Alunos das escolas do município fazem sessão especial da Câmara como vereadores mirins. Museu promove palestra com antigos funcionários da ferrovia que dão lição de vida às crianças. Dia do dentista. Você vai saber um pouco mais sobre este profissional que cuida da saúde bucal, mas mete medo em muita gente. Estas e outras informações você confere daqui a pouco, depois do intervalo. Até já! Mais um homicídio foi registrado ontem à noite na cidade. Desta vez, o caso aconteceu no Jardim Santa Marta. O trabalhador rural, Francisco de Souza Veríssimo, natural de Pedra Branca, no Ceará, de 19 anos, foi morto a facadas e tiros ontem por volta de 8 da noite. Segundo uma testemunha, a vítima foi perseguida na rua Francisco dos Reis,
por Francisco Aristeu Costa, de 37 anos, que fez vários disparos contra o rapaz. Para se esconder, Francisco entrou num cômodo nos fundos de uma casa. Mesmo assim, foi alcançado pelo assassino, que desferiu vários golpes de faca na vítima, deixando a faca encravada nas suas costas e fugindo em seguida. Peritos criminais constataram que a vítima tinha também perfurações de arma de fogo pelo corpo. A polícia fez buscas para tentar localizar o autor, mas não teve sucesso. Informações dadas pela testemunha dão conta que a vítima teria sido o autor do assassinato de Aldeniza Pereira da Silva, de 32 anos, que foi morta com 26 facadas no sábado em sua casa, no Jardim Itamaraty. Segundo investigações da Polícia Civil, o autor é primo de Aldeniza e cometeu o crime por vingança. Além deste caso, a Polícia Militar registrou ainda 3 arrombamentos à residência, um acidente de trânsito sem vítimas e um furto em interior de veículo. Um automóvel foi localizado no Jardim Travagim ontem. O Gol Cinza, ano 2001, estava abandonado na rua Isis Fernandes, faltando estepe, rádio e equipamentos obrigatórios. O automóvel foi roubado ontem mesmo em Araras. Na quarta-feira, exibimos uma reportagem mostrando o baixo nível das águas do rio Mogi Guaçu. O problema preocupa a CETESB, que temia por uma mortandade de peixes devido à pouca oxigenação da água. O temor se concretizou ontem à tarde, quando peixes mortos começaram a aparecer no rio. Técnicos da CETESB estão desde ontem vistoriando o trecho mais crítico do rio, que vai de Mogi Guaçu até Leme. Ontem, por volta de meio-dia, moradores do bairro Taquari Ponte constataram que peixes de várias espécies começaram a aparecer mortos nas margens do rio. Outros nadavam na flor d'água em busca de oxigênio. Hoje a situação não era tão grave, mas ainda havia peixes mortos sendo carregados pela correnteza. A falta de oxigênio foi motivada pela carga muito grande de esgoto, né, in natura, o rio muito baixo por causa da estiagem e algum efluente químico de indústria. Vocês perceberam alguma anormalidade na água ontem? A água estava assim com uma coloração diferente e ela parece que estava grossa, estava assim uma água parada, muito feia. Segundo informações da CETESB, nas vistorias realizadas ontem, nada de anormal foi verificado até a altura do bairro Caju. Por isso, há suspeitas de que a usina Coimbra-Criciúmal tenha relação com a mortandade de peixes ocorrida no trecho do Taquari. A CETESB fez ontem testes no local onde a usina devolve a água utilizada no seu processo ao rio Mogi Guaçu. Esses testes, chamados de colunas barométricas, acusaram uma temperatura mais elevada nesta água que é devolvida ao rio. A legislação permite que a água seja devolvida com 40 graus centígrados, mas a usina estava lançando a água com 42 graus. O volume é muito elevado diante da atual circunstância do rio. A usina devolve cerca de 1 metro cúbico de água por segundo ao rio, o que poderia ter trazido problemas. Há também denúncias anônimas recebidas pelo SOS Mogi, uma organização não governamental com sede no Taquari Ponte, de que ontem, de 11 da manhã até as 5h30 da tarde, o processo de fabricação da usina teria sido paralisado por problemas técnicos. Essa paralisação poderia ter causado o lançamento indevido de substâncias tóxicas no rio Mogi. Nós procuramos a administração da usina Coimbra-Criciúmal, mas ninguém dos diretores estava presente e ninguém também pôde falar com a nossa reportagem sobre o assunto. A organização não governamental SOS Mogi Guaçu promete se mobilizar para evitar um desastre maior no rio. E nós vamos tentar falar com o DAEE de Ribeirão Preto para ver se a gente consegue suspender a outorga da Fazenda Sete Lagoas, que fica no município de Mogi Mirim, que tira muita água do rio. Então a vazão aqui embaixo, lá na barragem de Mogi Guaçu, a gente tem informação que está com 14 metros cúbicos segundo. E aqui nós estamos avaliando que não está passando nem com 6.
A senhora já viu em outra ocasião o rio tão baixo quanto dessa vez ou está realmente abaixo do normal? Não, ele está abaixo do normal. Realmente, ele há muitos anos, eu não tenho lembrança de ter visto o rio baixo do jeito que está, inclusive pela pedreira que eu estava falando com você, que a gente fala xirica, né? Que ela fica a pedra de fora, mas a laje de pedra para cá dela não fica de fora, não. Uma comissão formada por alunos e professores da Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP de São Paulo, esteve em Leme a convite do prefeito Geraldo Macarenco no último dia 17 de agosto. A visita foi um primeiro contato para uma parceria que foi firmada entre a Faculdade de Arquitetura e a administração municipal. O objetivo é a elaboração de um projeto arquitetônico para o aproveitamento e revitalização dos galpões da antiga indústria Cianê. Amanhã, às 11 horas da manhã, no antigo prédio da Cianê, a comissão vai apresentar um primeiro esboço do projeto e quer discutir com a comunidade as possíveis alterações. A reunião é aberta à participação do público. Você vai ver daqui a pouco, Dia do Dentista. Você vai saber um pouco do dia a dia deste profissional que zela pela saúde bucal das pessoas. Fique ligado, a gente volta já. Você já sentiu aquele friozinho na espinha quando está sentado na sala de espera do dentista e ouve o barulho do famoso motorzinho? Pois é, mas apesar disso, ir ao dentista com frequência é fundamental para que a gente não precise sofrer na cadeira. Hoje, no Dia do Dentista Brasileiro, fomos conferir como é ser dentista e como trabalha este profissional da saúde. Confira. Quem pensa que dentista só cuida dos dentes se enganou. Também trata dos problemas da gengiva, boca e ossos da face. Ou seja, esse profissional cuida da saúde bucal como um todo, além da parte estética. Dentre as funções, pode fazer restaurações, obturações, projetar e instalar próteses e dentaduras. Mas é isso que muitas pessoas não entendem. Assim como na área médica, o paciente deve procurar um especialista de acordo com o seu problema. Então, se o paciente está precisando fazer uma cirurgia, vá no especialista. Se ele quer fazer um canal, vá no especialista em canal. Se ele quer fazer uma prótese, procure um especialista em prótese. Porque essas pessoas não que sejam melhores que os clínicos gerais, não é isso. Só que tem a especialidade e estudou mais, estudou mais para fazer o tipo de serviço que é necessário dentro da especialidade. Eliege é formada em odontologia há 8 anos. O desejo de ser dentista veio da infância e do interesse pela área de saúde. Bom, desde pequena eu sempre gostei de brincar, de fazer curativo, de médico, de receitar. Então, quando eu passei para o colegial, eu comecei a ver o que eu gostava mais. Aí veio a ideia de fazer odontologia, que eu sempre quis uma profissão na área de saúde. Quais são as características de um bom dentista? O bom dentista é aquele que sempre está atualizado, que faz cursos, que se preocupa com o seu paciente, com o que ele está pensando, se preocupa em sempre fazer o melhor, usar materiais bons. O melhor dentista é aquele que se preocupa com o paciente. Para ser um bom profissional, é preciso lidar também com os medos dos pacientes. E um dos principais assustadores de adultos e crianças é o famoso motorzinho. Bom, esse barulho é o terror dos pacientes mesmo, não é nem pelo fato de você estar usando o motor, mas é o barulho. Então eu tento contornar
tipo falando, calma, é só um barulho, não vai doer. E a maioria das vezes eu prefiro trabalhar com o paciente anestesiado, para ele não sentir dor nenhuma. Então eu falo que o barulho que é o que incomoda, não em si o motor. Tipo assim, eu falo para a pessoa, esquece do barulho, pense em outra coisa, que aí fica tudo bem. Você tem medo de dentista? Não, não tenho não. E o que você acha mais importante no dentista? Olha, eu acho que o mais importante no dentista é a confiança que ele passa para você. Acho que a partir da hora que o profissional trabalha com amor, passa aquele carinho para você, você faz um trabalho sem medo, sem nada. Então, o resultado é positivo, né? E para conversar um pouco mais sobre este tema, o nosso convidado de hoje, aqui em nossos estúdios, é o presidente da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas Regional de Leme, Luciano Milanello. Boa noite, Luciano. Obrigado pela presença. Boa noite. E aí, hoje é o dia do dentista brasileiro. Como é que é ser dentista no Brasil, aí, que até há pouco tempo atrás era o país dos desdentados, né? Infelizmente, hoje em dia está difícil, pelo poder aquisitivo, né, das pessoas, a gente exercer, né, a profissão. Mas serviço não falta. Né? Como você acabou de falar, são bastantes pessoas que têm necessidade de tratamento ao dentista. Mas devido à dificuldade financeira, a gente acaba... São poucos, né, os que podem ir e fazer um tratamento do jeito que deve ser feito. E hoje em dia, segundo a gente pode acompanhar, a própria rede pública já oferece um serviço aí para essas pessoas menos favorecidas, né? Quer dizer, isso já ameniza um pouco a situação, né, Luciano? Com certeza. Essas pessoas têm esse benefício, né, da prefeitura aqui em Leme, realizado, né, pela prefeitura municipal, e pelo que a gente tem conhecimento, eu não sou da rede pública, mas pelo que a gente tem conhecimento, é um serviço bem realizado, pelo menos com os procedimentos necessários para você ter uma dentição sadia. Agora, como normalmente é o início da carreira, como você acompanhou a matéria aí da Liege, falando a respeito dos primeiros anos de vida, que ela gostava muito de receitar, de curativos, essa coisa toda, você também tinha esse... Eu sempre tive interesse por essa parte da medicina, né? De fazer a parte médica, né? E a odontologia, desde o começo, me atraiu e realmente Mas você chegou a pensar em algum momento em seguir a medicina, não? Não. Desde quando eu entrei na faculdade de odonto, eu já me identifiquei, né, com a profissão. E realmente, hoje em dia, a gente estava comentando fora do ar, né? E a gente tem que gostar muito hoje em dia, né? Porque só vai dar certo aquele que realmente... Aliás, como acho que em toda profissão, a pessoa que gosta mesmo daquilo que faz, tem resultados melhores, né? Mas você tem alguém na família que te influenciou ou não? Não, eu tenho uma irmã que é biomédica, né? Mas diretamente nada. Diretamente nada. Quer dizer, foi coisa sua mesmo. E como é que a gente faz hoje? Que conselho você daria para uma pessoa para escolher o dentista? O que a pessoa deve observar? Está com dor de dente, qualquer um abre a porta e entra e vamos nós, como é que é? Hoje em dia, o que a gente observa é que sempre a gente escolhe, os pacientes, né, escolhem o dentista de acordo com indicação de outras pessoas. Né? Através disso é que vai acabar tendo uma confiança. Passo, né? É o mais que a gente observa mais. Né? E também, como o doutor Eliege comentou, de ter um bom currículo, né? Você está sempre se atualizando, porque a parte médica, né, a parte de ciência, de um dia, da noite para o dia, muda. Né? Então, você tem que estar sempre atualizado para poder acompanhar, senão, se bobear, você perde o bonde. Você participa muito de congressos, de feiras aí? A gente procura participar o máximo possível, né, dos congressos, os cursos que tem na região, ou até em São Paulo, né, que é proporcionado para a gente aí. E o que dá para a gente participar, a gente procura participar. Nós acompanhamos ali a preocupação dos pacientes é justamente com o tal de motorzinho. Isso faz tempo, né?
Quais os procedimentos odontológicos mais modernos? O que se mudou? O motorzinho continua sendo o principal vilão do consultório? Hoje em dia é o mais usado, né? A broca, né? No motorzinho. Mas já tem, em estúdio, até sendo usado o laser, né? Que não provoca dor, né? E atualmente tem um artifício que está sendo desenvolvido, uma pontinha também diamantada, só que não no motorzinho, né? No ultrassom. No ultrassom. Que também reduz em 70% a dor. Você acha que nós vamos atingir uma determinada época aí que o motorzinho vai ficar encostado ou não tem jeito? Vai ter que ficar com ele eternamente? Eu acredito que sim. Alguma coisa nova virá aí? Com a tecnologia que está sendo empregada aí, eu acredito que sim. Não é difícil a gente prever, né? Sei. Mas eu acredito que daqui de médio a longo prazo, com certeza vai ter. E o computador? O computador hoje faz parte do consultório também? Faz. Ali dos equipamentos que o dentista necessita, Luciano? Faz. Tem alguns programas de computadores que são específicos, né, para a parte odontológica, onde você tem cadastramento, você pode arquivar a própria ficha do paciente, com os procedimentos que você faz, fotos, modelos. Isso faz parte, até hoje em dia tem as microcâmeras, né, que são colocadas intrabucais para poder registrar essas imagens dentro da... Mas acoplado à cadeira do dentista não, apenas para arquivo, alguma coisa assim? Até tem acoplado para você mostrar para um paciente. Não, para procedimentos não. Tem as cadeiras mais, né, os equipamentos mais modernos que são computadorizados, né, mas o computador direto, por enquanto... Ainda não? Não. Agora, você é formado há quanto tempo? Eu faz 9 anos. 9 anos. De lá para cá, o que mudou quando você começou e hoje? Até que na minha geração já está... Mudou muita coisa. O que entrou de novidade é o laser, né? Eu comentei. As microcâmeras na época também não tinha, né? A parte de computação, de programas específicos, mas já não é muita mudança, mas já faz a diferença. Já faz a diferença. Luciano, eu quero agradecer a sua presença aqui, cumprimentá-lo e que você transfira esses cumprimentos aí da nossa equipe para todos os profissionais, né? Porque você é presidente da Associação Paulista dos Dentistas aqui, Regional de Leme, e o nosso abraço e o nosso carinho a todos eles, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade de estar participando do programa da TV Leme aqui, e assim, qualquer oportunidade a gente gostaria de estar voltando. Muito obrigado. Ontem, os alunos de uma escola municipal puderam aprender um pouco mais da história de Leme no Museu Municipal Celso Tábuas. Mas desta vez, mais do que ver objetos antigos, elas puderam ouvir de uma testemunha da história os relatos de como funcionava a estação de trem antigamente. Um ex-funcionário da FEPASA rememorou cheio de emoção os bons tempos em que cuidava da chegada e partida dos trens na velha estação. 9 escolas municipais do ensino fundamental estiveram ontem no museu assistindo a palestras e vídeos sobre a história de Leme. Através da música e um pouco do que sobrou da antiga estação, as crianças puderam conhecer uma parte da história do município. Hoje é o dia do contador de causas. O objetivo deste evento é resgatar um pouco do passado de Leme e contado por pessoas que fizeram a história da cidade. O que eu posso falar para você, viu? Como que o senhor se sente? Eu fico triste. Fico mesmo triste. Eu fico pensando. Eu fico porque, o senhor vê, né? Fazer isso aí com a Companhia Paulista aí, tirar os trilhos, dá uma dor no coração, viu? Isso aí não devia ser feito. Foi uma vida. Uma vida pra gente aí. E os coitados dessas crianças nunca puderam nem conhecer isso aí, né? O senhor Moacir Carneiro é funcionário aposentado da Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Ele palestrou para as crianças contando de suas experiências no staff, que marcava a passagem dos trens, e no telégrafo. Olhando em seus olhos, era fácil perceber a saudade que o dominava. Seu Moacir relembrou com alegria e entusiasmo os detalhes da história da estrada férrea. Os tempos daqui da Maria Fumaça, das locomotivas a óleo diesel, dos trens de uma comissão dos Estados Unidos aqui de artistas,
Fidei pela companhia de trem especial, foi recebido na Fazenda Empírio, mas tudo quanto é artista apareceu aqui. Então, é uma lembrança bastante do tempo que nós embarcava gado aqui, de mudar a Fazenda Criciúmal, o gado. Do tempo do café, que esse armazém aqui era lotado de sacos de café. Do tempo da telha, essa nossa esplanada aí ficar de ponta a ponta, só de vagões com telha. Precisava vir 2 máquinas para levar os vagões até Cordeiro e já para frente. Além do Sr. Moacir, o maestro Ari Baciotti contou a história de Leme através da música. Segundo ele, a música traz sabedoria e conhecimento. A música, para o maestro, influencia também na própria formação do caráter do ser humano. Isso para mim é uma realização, porque na idade que eu estou, com tanta coisa que eu já passei, foram poucas as oportunidades que eu tivesse para falar alguma coisa, principalmente para essas crianças que precisam um pouquinho de música para incentivo de viver uma vida mais comum, mais perfeita. Todas as histórias contadas por seu Ari e seu Moacir fizeram as crianças viajar no tempo em que o trem e a música ajudaram a contar a história de Leme. Você vai ver no próximo bloco, alunos do ensino fundamental assumem as cadeiras dos vereadores em sessão especial da Câmara Legislativa do município, realizada agora à tarde. A gente volta já. Fique ligado. A Secretaria Municipal de Administração e a Secretaria Municipal de Saúde vão contratar pessoas para o cargo de enfermeiro em caráter emergencial e temporário. A remuneração é de R$ 1.418,22. As inscrições podem ser feitas nos dias 29 e 30 de outubro, do meio-dia às 5 da tarde, no Paço Municipal. O candidato deve ser brasileiro, ter no mínimo 18 anos, estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, quando do sexo masculino, ter curso superior de enfermagem com registro no Conselho Regional de Enfermagem. Hoje à tarde, a Câmara Municipal teve uma sessão diferente. Quem ocupou as cadeiras do plenário não foram os vereadores. Alunos do ensino fundamental das escolas estaduais do município foram vereadores por um dia, apresentando projetos e discutindo propostas para a melhoria do município. A ideia é despertar nas crianças e jovens o gosto pela política e valorizar a cidadania. Hoje a sessão da Câmara Municipal foi comandada pelos alunos de escolas da cidade. 17 vereadores mirins apresentaram seus projetos para votação. Alguns foram aprovados e outros não. O fortalecimento da consciência política e o espírito da cidadania é o objetivo da atividade. Segundo o presidente da Câmara, o senso crítico nas crianças e nos jovens tem que ser despertado. Bem, o principal objetivo desta atividade é despertar nas crianças, nos jovens, o espírito de cidadania, fazer com que eles participem da vida pública, pelo interesse pela política, que desperte neles o interesse pela política, principalmente pela política local, a formar cidadãos críticos capazes de exigir da sociedade, dos governantes, da classe política, aquilo que lhe é de direito. A política brasileira, em todos os níveis, mostra muita corrupção, brigas e intrigas. Segundo o presidente da Câmara Municipal, jamais este cenário poderá interferir no evento realizado. Segundo ele, o jovem é consciente sobre o que é certo e o que é errado nesse setor. Eu acho que algumas brigas políticas que ocorrem no cenário nacional, a nível local, alguma discussão da política local não deve interferir, não pode e não irá interferir nesse trabalho que nós realizamos aqui na Câmara Municipal. Como todo mundo pôde observar na tarde de hoje, os vereadores jovens lemenses participaram, discutiram, debateram em alto nível, demonstraram conhecimento e estão adquirindo gosto pela política. Os componentes do Parlamento Jovem puderam sentir o que é ser um vereador,
ocupando suas cadeiras na Câmara. A experiência valeu a pena porque despertou mais interesse sobre política. Eu acho que é uma boa experiência para quem quer começar e continuar essa carreira política, ser um vereador, um deputado federal ou estadual, um presidente até, um governador de estado. Eu acho que é uma boa experiência que eu estou levando para mim e para contar para os meus filhos, netos, bisnetos, para a minha geração. Acho que é uma experiência única para os jovens, não só para a gente que está aqui, mas também para os jovens, para impulsionar que eles se interessem por política, porque eu acho que todos têm que se interessar. Eu acho que é uma experiência única, a gente está aqui, está representando outros alunos, os jovens que estão aqui estão se conscientizando que a crítica, que a política é muito importante e os jovens são o futuro, né? Eu acho que é muito importante. Projetos apresentados hoje pelos vereadores mirins podem se tornar leis de verdade. Alguns apresentados nos anos passados já estão vigorados no município como leis. Os vereadores aproveitam a ideia, fazem as devidas adaptações e transformam em benefício para a população. Sim, alguns projetos apresentados na edição do Parlamento Jovem do ano passado foi aproveitado por vereadores e também pelo Executivo. Eu mesmo fui autor de um projeto de lei, no qual tomei como base um projeto apresentado por aluno no Parlamento Jovem Lemense do ano passado. O próprio Executivo vem executando projetos na nossa cidade, na área da segurança. Houve um projeto do Parlamento Jovem do ano passado, solicitando a implantação de câmeras nas escolas, nas entradas da cidade, viaturas da Guarda Municipal na porta das escolas, e isso está acontecendo no dia de hoje. Finalmente, agora à tarde, a chuva deu o ar da graça em Leme. O tempo fechou, mas a chuva foi pouca. Mesmo assim, já deu para sentir o ar mais fresco. Amanhã, o tempo deve continuar fechado. Confira a previsão. Final de semana começa nublado com pancadas de chuva. Amanhã, sábado, há 80% de probabilidade de chuva com índice pluviométrico de 20 milímetros. Já no domingo, o sol aparece entre nuvens. A umidade relativa do ar fica em torno de 80%. A temperatura varia entre 19 e 34 graus. O Lemense pega amanhã o terceiro colocado na tabela da B1. O Linense. O jogo vale pela última rodada do campeonato, antes do quadrangular final. O azulão precisa apenas de um empate para garantir a classificação. O jogo vai ser no Brunão, às 3 da tarde. O ingresso custa R$1 e a diretoria espera que, com a redução do preço, a torcida compareça em peso ao estádio. E agora você confere o resumo da semana, direto da redação, com o jornalista Evandro Denzin. Semana violenta em Leme. Nós tivemos nada mais do que 3 homicídios no decorrer dessa semana, subindo para 8 no total desde o início do ano na nossa cidade. De sábado para domingo, uma mulher foi morta com 26 facadas lá no bairro Itamaraty. Na segunda-feira, nós mostramos também, além desse homicídio, no esporte a vitória do Casa Muniz sobre o Furacão no final do campeonato de futsal da primeira divisão, promovido pela Secretaria Municipal de Esportes, lá no ginásio de esportes Valdomiro Macarenco. Mostramos essa final, o Casa Muniz consagrando-se aí como um grande campeão desse torneio, vencendo por 8-2 o Furacão. Também mostramos na segunda-feira as festividades de aniversário da CIL que aconteceram no domingo passado, lá no Natur Park, a CIL comemorando 30 anos de fundação. Na terça-feira, nós iniciamos o dia, o telejornal, mostrando para você a Semana de Saúde Bucal, uma palestra que foi realizada lá no posto de saúde do Jardim São José, direcionada especificamente para gestantes. Essas gestantes que podem já, ainda quando o bebê está na barriga, cuidarem da dentição do seu filho, cuidando da sua própria dentição. Depois, as dentistas da Secretaria de Saúde foram até o hospital, visitando na maternidade as mamães com os seus filhos recém-nascidos e distribuindo também lá
kits de limpeza bucal para as crianças. Na terça-feira também mostramos uma matéria falando sobre a apicultura, sobre o mel, que tem tanto valor nutritivo para o ser humano, para a saúde do ser humano, e também a organização das abelhas, que dão aí uma lição para nós seres humanos em termos de organização da sua colmeia e assim por diante. Vimos também na terça-feira uma matéria especial sobre o Dia do Rádio Amador, que foi na terça-feira passada, esse meio de comunicação muito barato e que tem ajudado muita gente, inclusive a fazer negócios, a fazer amizades como um hobby, mas também para prestar socorros e assim por diante, especialmente na vida dos caminhoneiros. O rádio amador é bastante presente. Na quarta-feira foi o Dia do Aviador. Nossa equipe de reportagem foi até a Academia da Força Aérea, aqui na cidade vizinha de Pirassununga, e conversou lá com 2 pilotos da Esquadrilha da Fumaça, que é a elite da aviação militar brasileira, mostrando quais são as características próprias de um piloto e imagens muito bonitas que você pode conferir nessa matéria. Vimos também na quarta-feira uma matéria falando sobre a seca que está atingindo o rio Mogi Guaçu. O baixo nível das águas do rio Mogi já preocupa o setor ambiental da CETESB, que também tem sede em Pirassununga, porque a água baixa faz com que o oxigênio seja pouco e não consiga diluir, aliás, todo o esgoto jogado no rio. E hoje, inclusive, você viu aí a mortandade de peixe que já está acontecendo, não por causa da poluição necessariamente, mas como um reflexo da poluição no rio, dada a falta de oxigênio para os peixes. Na quinta-feira, ontem, você teve imagens exclusivas dos 2 assassinos do senhor Antônio Rosim. Nós tivemos a oportunidade de acompanhar parte das investigações da Polícia Civil sob o comando da doutora Adriana e estivemos presentes no plantão no momento em que os 2 suspeitos, que agora já comprovadamente os assassinos, foram presos pela polícia. Mais um assassinato, portanto, mais um homicídio registrado na cidade nesta semana. Você viu também imagens da carreta e do trator que foram flagrados pelo próprio juiz eleitoral, doutor André Alcântara, a serviço da prefeitura, mas fazendo propaganda eleitoral a favor do Geraldo, candidato do PSDB. Vimos também ontem uma matéria especial sobre o escovódromo que foi montado na Praça Rui Barbosa pela Secretaria de Saúde e que vai ficar lá até amanhã, sábado. O escovódromo tem como objetivo principal ensinar às crianças os bons hábitos de higiene bucal dentro da primeira semana de higiene bucal, de saúde bucal, realizado pela Secretaria de Saúde do município. Vimos também ontem uma matéria sobre a abertura dos jogos escolares. Infelizmente, neste ano, apenas 7 escolas se dispuseram a enviar os seus alunos a participar desses jogos. Vamos torcer para que ano que vem esse número seja bem maior. E hoje a mortandade dos peixes no rio Mogi, sobre o sido feito, e também a matéria sobre mais um homicídio na cidade que teve ligação, aliás, com aquele do final de semana daquela mulher que foi assassinada entre o sábado e o domingo a facadas. Nós queremos destacar nesse resumo da semana a questão da segurança. Você vai votar no domingo e esse é um ponto delicado para que os novos governantes tomem conhecimento. Eles têm que agir de forma drástica aí na questão da segurança, mas não só na questão da segurança. Os problemas de segurança, digamos, são a ponta do iceberg. Se não houver mudanças drásticas também do ponto de vista social, de educação, de geração de empregos, a violência vai continuar imperando, especialmente nas periferias da cidade. Queremos também destacar que no domingo a TV Leme, o Leme Notícias, vai estar cobrindo as eleições com flashes dos locais de votação para você estar por dentro de tudo o que está acontecendo em mais esta festa da democracia, onde vamos eleger o governador do estado de São Paulo e também o presidente do nosso país. Participe do Leme Notícias com as suas sugestões e críticas. Nosso telefone é o 554-3660. Um bom final de semana, boa votação e até semana que vem. Obrigado, Evandro. E o Leme Notícias fica por aqui. Um excelente final de semana para você e até segunda.